Já amou alguém em silêncio? Aquele amor verdadeiro que transborda a alma, mas que nunca se materializa em palavras? Se a resposta é sim, Jung revelou algo sobre você que vai transformar completamente a sua percepção dessa experiência. E o que a neurociência de Huberman desvendou sobre os processos cerebrais que ocorrem quando se ama em silêncio vai te deixar sem palavras. Muitos acreditam que o amor silencioso se resume a um amor não correspondido, que é sinônimo de fraqueza, receio da rejeição ou até mesmo covardia emocional. Mas Jung descobriu que amar em silêncio é uma das experiências mais profundamente transformadoras que a alma humana pode vivenciar. E Huberman comprovou que o seu cérebro se reconfigura por completo ao passar por isso. Deixe-me explicar o que realmente acontece dentro de você. Jung identificou um fenômeno que denominou projeção da ânima. Quando um homem se apaixona, especialmente quando essa paixão é profunda e por alguém inatingível, ele não está simplesmente atraído por outra pessoa. Ele está projetando sua própria alma feminina, a sua ânima, nessa pessoa. O mesmo ocorre com as mulheres, através do ânimos. Quando uma mulher ama em silêncio, ela projeta seu princípio masculino interno no objeto de seu amor. E isso não é uma metáfora. Não é apenas uma linguagem poética. É psicologia profunda, embasada em décadas de observação clínica. E aqui está o que ninguém te conta. Quando você ama em silêncio, essa projeção se intensifica, porque não há realidade para quebrar a ilusão. Não há interação real que revele as falhas da pessoa amada. Não há rejeição que force você a recolher sua projeção. O amor silencioso é a forma mais pura de projeção da ânima ou do ânimos, e isso acarreta consequências neurológicas profundas. Huberman estudou as alterações cerebrais durante estados de apego intenso. E suas descobertas validam completamente o que Jung já havia intuído há mais de um século. Quando você ama alguém, principalmente quando esse amor não é consumado, dois sistemas neurológicos entram em conflito direto no seu cérebro. O primeiro é o sistema de dopamina. A dopamina não está relacionada ao prazer, como muitos pensam. Ela está ligada ao desejo, à busca, à ânsia por algo que não se possui. Quando você ama em silêncio, seu sistema dopaminérgico entra em overdrive. Cada pensamento sobre a pessoa amada libera dopamina. Cada fantasia sobre o que poderia ser. Cada vislumbre dessa pessoa na rua. Seu cérebro é constantemente inundado em dopamina porque o objeto do seu desejo está sempre fora de alcance. Mas aqui está o problema. A dopamina é liberada pela antecipação, pela busca, pelo desejo não realizado. No instante em que se conquista o objeto do desejo, a dopamina diminui. E é por isso que relacionamentos reais, após a fase inicial, perdem aquela intensidade. O amor silencioso, por definição, nunca se concretiza. O que significa que a dopamina nunca diminui. Você fica preso em um estado permanente de desejo intenso. Isso é neurologicamente equivalente a um vício. Seu cérebro se torna literalmente viciado em alguém que você não pode ter. Mas calma, porque essa é apenas metade da história. O segundo sistema é o da oxitocina. A oxitocina é frequentemente chamada de hormônio do amor, mas isso é uma simplificação. A oxitocina está ligada à conexão, ao apego, ao sentimento de pertencimento. Em relacionamentos normais, a oxitocina é liberada através do toque, do contato visual, da proximidade física, da intimidade sexual. Ela cria vínculos, mas no amor silencioso você não tem acesso a essas formas de liberação de oxitocina. Você anseia pela conexão, mas não pode tê-la.
Seu corpo suplica por oxitocina que nunca chega. E aqui está o que a pesquisa de 2023 de King Park revelou, quando a dopamina e a oxitocina interagem no estriado. Elas literalmente reorganizam suas redes neurais. O padrão de conexão entre seus neurônios se altera. Quando você ama em silêncio por tempo suficiente, seu cérebro se remodela em torno desse amor. Os caminhos neurais que processam essa pessoa se tornam mais fortes, mais consolidados, mais permanentes. E é por isso que é tão difícil esquecer alguém que você amou em silêncio. Não é apenas uma questão de memória emocional, é arquitetura neural. Seu cérebro literalmente construiu estradas dedicadas a essa pessoa. Jung sabia disso intuitivamente. Ele escreveu que uma projeção da ânima que nunca é recolhida se torna parte permanente da psique. A pessoa projeta sua alma em alguém e, se nunca confronta essa projeção, ela se cristaliza, se torna estrutural. Agora você entende por que o amor silencioso é tão transformador. Você não está apenas sentindo emoções. Você está remodelando seu cérebro e sua psique ao mesmo tempo. Mas por que sua alma carrega algo que poucos compreendem? O que exatamente você está carregando? Jung identificou 5 cargas específicas que pessoas que amam em silêncio carregam. E cada uma delas encontra validação neurológica nas pesquisas de Huberman. A primeira carga é a intensificação da percepção interior. Quando você ama em silêncio, você é forçado a vivenciar grande parte desse amor internamente. Não há conversas com a pessoa amada. Não há experiências compartilhadas. Tudo o que você tem são seus pensamentos, suas fantasias, suas imaginações. Isso fomenta o desenvolvimento da vida interior que a maioria das pessoas jamais experimenta. Você aprende a viver em 2 mundos simultaneamente. O mundo exterior, onde a pessoa amada existe como um estranho, e o mundo interior, onde ela é sua companheira de alma. Jung denominava esse processo de desenvolvimento da imaginação ativa. É a capacidade de ter experiências psíquicas tão reais quanto as experiências físicas. Huberman identificou que isso está associado à rede de modo padrão. A rede neural que se ativa quando estamos em estados de autorreflexão, imaginação e processamento interno. Pessoas que amam em silêncio desenvolvem redes de modo padrão mais robustas. Isso não é uma desvantagem, é um superpoder. Uma vez que você desenvolve essa capacidade de vivenciar intensamente o mundo interior, você pode aplicá-la a qualquer coisa: criatividade, resolução de problemas, meditação, autoconhecimento. O amor silencioso é um treinamento involuntário para o desenvolvimento da consciência. A segunda carga é a tolerância à dor emocional. Amar em silêncio dói. Não há outra forma de descrever. Ver a pessoa que você ama. Ter a consciência de que não pode tê-la. Talvez até vê-la com outra pessoa. Isso é dor pura. Mas aqui está o que a neurociência descobriu. A dor emocional e a dor física são processadas pelas mesmas regiões cerebrais. O córtex cingulado anterior não distingue entre as duas. Para o seu cérebro, um coração partido e um osso quebrado ativam os mesmos circuitos. E da mesma forma que treinar com dor física aumenta sua tolerância à dor física, vivenciar a dor emocional aumenta sua tolerância à dor emocional. Pessoas que amaram em silêncio desenvolvem uma capacidade de suportar o desconforto emocional que outros simplesmente não possuem. Elas passaram anos em um estado de anseio crônico. Depois disso, a maioria dos desafios emocionais parece gerenciável. Jung observou isso em seus pacientes.
Os que tinham histórias de amor não consumado frequentemente eram os mais resilientes emocionalmente, não porque eram mais fortes originalmente, mas porque o próprio processo de amar em silêncio os fortaleceu. A terceira carga é a capacidade de projeção consciente. A maioria das pessoas projeta inconscientemente o tempo todo. Projetam suas sombras em inimigos, suas projeções da ânima em amantes, seus complexos em autoridades, e nunca percebem o que estão fazendo. Mas quando você ama em silêncio, especialmente por longos períodos, algo interessante acontece. Você começa a perceber a projeção. Talvez você note que a pessoa real não corresponde à imagem que você criou. Talvez você perceba que suas fantasias dizem mais sobre você do que sobre ela. Talvez, em momentos de clareza, você reconheça que está projetando sua alma em um ser humano falível. Esse reconhecimento é o primeiro passo para o que Jung chamava de recolhimento da projeção. É o momento em que você começa a separar o que é da pessoa e o que é seu. Pessoas que passaram por amor silencioso prolongado frequentemente desenvolvem essa capacidade de ver suas próprias projeções. Elas aprenderam, a duras penas, e o que veem nos outros nem sempre é real. Essa habilidade é inestimável. Significa que você pode entrar em relacionamentos futuros com mais clareza. Pode reconhecer quando está projetando e ajustar. Pode amar pessoas reais em vez de imagens idealizadas. Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar a quarta carga. A quarta carga é a integração forçada da ânima, ou ânimos. Jung ensinava que o objetivo do desenvolvimento psicológico é a individuação, tornar-se inteiro, integrar todas as partes de si mesmo, incluindo as partes inconscientes. Uma das tarefas mais importantes da individuação é integrar a ânima para homens, ou o ânimos para mulheres. Isso normalmente acontece através de relacionamentos. Você projeta, a realidade frustra a projeção. Você recolhe e eventualmente integra. Mas no amor silencioso, esse processo acontece de forma diferente, sem a realidade para forçar o recolhimento. Muitas pessoas ficam presas na projeção por anos. No entanto, para algumas almas, algo diferente acontece. A própria intensidade da experiência, a dor prolongada, a reflexão constante, eventualmente força uma integração por outro caminho, em vez de recolher a projeção porque a realidade a frustrou. Você começa a recolhê-la porque o processo interno amadureceu. Você não precisa da pessoa real para integrar sua ânima ou ânimos. Você faz isso através do trabalho interior. Jung considerava isso uma forma mais elevada de integração, mais difícil. Sim, mais dolorosa, definitivamente, mas potencialmente mais completa. Pessoas que conseguem fazer isso carregam uma integração que não depende de parceiros externos. Elas fizeram o trabalho sozinhas. E a quinta carga é a mais profunda de todas. A quinta carga é a consciência da natureza simbólica do amor. A maioria das pessoas pensa que amor é sobre a outra pessoa, sobre encontrar a pessoa certa, ter o relacionamento certo, viver a vida certa juntos. Mas Jung descobriu algo perturbador. O amor humano é sempre, em algum nível, simbólico. Quando amamos, não amamos apenas uma pessoa, amamos o que ela representa. Amamos a imagem que projetamos nela. Amamos a promessa de completude que ela parece oferecer. Isso não significa que o amor não é real. É profundamente real.
mas é real de uma forma diferente do que imaginamos. Pessoas que amaram em silêncio frequentemente chegam a essa compreensão, porque sem a distração do relacionamento real, elas são forçadas a confrontar a natureza do próprio amor. O que exatamente você ama? Quando ama alguém que não conhece verdadeiramente? O que você deseja? Quando deseja alguém que nunca tocou? O que você ansia? Quando anseia por alguém que pode nem saber que você existe? A resposta, Jung diria, é que você ama e deseja e ansia por algo em si mesmo, algo que projetou no outro, algo que precisa integrar. Essa consciência é devastadora no início. Pode parecer que seu amor não era real. Pode parecer que você desperdiçou anos em uma ilusão. Mas depois da devastação, vem algo diferente. Uma compreensão mais profunda do que o amor realmente é. Uma capacidade de amar de forma mais consciente, mais madura, mais integrada. Pessoas que carregam essa consciência amam diferente. Não amam menos intensamente. Amam mais conscientemente. Sabem que estão sempre, em algum nível, amando símbolos e projeções. E essa consciência as torna paradoxalmente mais capazes de amar pessoas reais. Agora, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se finalmente alguém está colocando em palavras o que você viveu, mas nunca conseguiu explicar, considere apoiar este trabalho através de um Super Thanks. Essa conexão entre Jung e Huberman foi suprimida por décadas. A academia mantém psicologia e neurociência em caixas separadas. Poucos têm a coragem de mostrar como a ciência moderna valida a sabedoria profunda que Jung descobriu há um século. Quando você clica no coração dourado, você não está apenas apoiando financeiramente. Está dizendo, continue revelando o que a academia esconde. Continue unindo psicologia profunda com neurociência. Continue me ajudando a entender o que minha alma está carregando. Você não é apenas espectador passivo deste conteúdo. Você é parte de uma comunidade que busca entender as camadas mais profundas da experiência humana. Mas ainda não terminei, porque agora preciso te revelar o protocolo que Huberman validou para transformar amor silencioso em crescimento consciente. Antes de te dar o protocolo, preciso te explicar por que ele funciona. E para isso, preciso te contar sobre a descoberta de Helen Fisher. Helen Fisher é uma antropóloga biológica que passou décadas estudando o amor do ponto de vista neurológico. E ela identificou algo que valida completamente a visão de Jung sobre o amor silencioso. Fisher descobriu que o amor não é uma emoção única. É, na verdade, 3 sistemas cerebrais distintos que podem operar juntos, ou separadamente. O primeiro sistema é a luxúria. É governado pela testosterona em ambos os sexos. É o impulso sexual bruto, o desejo físico, a vontade de reprodução. O segundo sistema é a atração romântica. É governado pela dopamina. É aquela sensação de estar apaixonado, de não conseguir parar de pensar em alguém, de sentir euforia quando vê a pessoa. O terceiro sistema é o apego. É governado pela oxitocina e vasopressina. É o vínculo de longo prazo, a sensação de conforto com alguém, a conexão profunda. Aqui está o insight crucial. Em relacionamentos normais, esses 3 sistemas se alinham eventualmente. Você sente atração, que leva à intimidade, que gera apego. Mas no amor silencioso, algo muito diferente acontece. Você tem o sistema de atração romântica em overdrive, dopamina disparando constantemente. Pensamentos obsessivos sobre a pessoa, euforia e agonia alternando. É um turbilhão,
mas você não tem a ativação correspondente dos outros sistemas. Sem intimidade física, a luxúria permanece abstrata, um desejo distante. Sem convivência real, o apego não se forma completamente, fica incompleto. O resultado é um desequilíbrio neurológico profundo. Seu cérebro está experimentando amor intenso, sem os componentes que normalmente o ancoram e, eventualmente, o acalmam. Jung descreveu isso em termos diferentes. Ele falou sobre o amor que permanece no reino da fantasia, nunca tocando a terra da realidade, sobre a projeção da ânima que nunca é testada contra a pessoa real. Mas a conclusão é a mesma. Amor silencioso é uma forma intensificada e desequilibrada de experiência amorosa. E é por isso que é tão transformador. É por isso que deixa marcas tão profundas, cicatrizes na alma. Agora, o protocolo. O que Huberman descobriu sobre neuroplasticidade mostra que o cérebro pode ser conscientemente reconfigurado. Os mesmos mecanismos que criaram os padrões de amor silencioso podem ser usados para transformá-los. E o que Jung ensinou sobre integração da anima e do animus mostra que existe um caminho de desenvolvimento através do amor não correspondido, não apesar dele, mas através dele. O protocolo tem 5 etapas, que devem ser praticadas por pelo menos 90 dias. Esse é o tempo mínimo para criar novos padrões neurais estáveis, segundo a pesquisa de Huberman. Etapa 1. Reconhecimento consciente da projeção da ânima, todo dia, preferencialmente pela manhã. Reserve 5 minutos para o que Jung chamava de imaginação ativa, focada na projeção da ânima. Sente-se em silêncio. Traga a imagem da pessoa à sua mente, mas em vez de fantasiar sobre ela como normalmente faz, faça algo diferente, radicalmente diferente. Pergunte: o que nessa pessoa me atrai? Que qualidades eu vejo nela? Seja específico. Não apenas diga que ela é incrível. Liste as qualidades específicas: inteligência, humor, beleza, mistério, bondade, o que for. Agora pergunte: essas qualidades existem em mim? Se você é atraído pela inteligência dela, você valoriza sua própria inteligência? Se você ama o humor dela, você expressa seu próprio humor? Se você admira a coragem dela, você reconhece sua própria coragem? Jung ensinou que projetamos o que não reconhecemos em nós mesmos. Se você projeta bondade em alguém, pode ser porque não reconhece sua própria bondade. Se projeta mistério, pode ser porque reprime seu próprio lado misterioso. Este exercício começa a separar o que é da pessoa e o que é seu. É o primeiro passo para recolher a projeção da ânima e trazer de volta para casa, neurologicamente. Você está criando novos caminhos no córtex pré-frontal, que modulam a atividade do sistema límbico. Está treinando seu cérebro a processar a atração de forma mais consciente e menos reativa. Etapa 2. Diário de dopamina. Huberman fala muito sobre gerenciamento de dopamina. E no amor silencioso, você tem um problema sério de dopamina. Seu sistema está constantemente ativado por alguém que você não pode ter. É como uma droga, mas sem a recompensa. O diário de dopamina é uma ferramenta para tomar consciência disso, para encarar a realidade de frente, toda noite, antes de dormir. Escreva: quantas vezes hoje pensei nessa pessoa? O que desencadeou esses pensamentos? Como me senti antes do pensamento? Como me senti durante? Como me senti depois? Não julgue. Apenas observe e registre. Seja um cientista de si mesmo. O que você vai descobrir ao longo de semanas
é que certos gatilhos são previsíveis. Certos estados emocionais te levam a pensar nela. Certas situações, certos lugares, certos horários. Uma vez que você identifica os gatilhos, você pode começar a intervir, não para suprimir os pensamentos, isso não funciona, mas para entendê-los e eventualmente ser de transformá-los. Jung chamava isso de trazer o inconsciente à consciência. Huberman chamaria de criar regulação top-down do sistema límbico. O processo é o mesmo. Etapa 3. Investimento em alternativas de ocitocina. Lembra que eu disse que no amor silencioso você tem muita dopamina e pouca ocitocina. A terceira etapa aborda isso diretamente. Ocitocina é liberada por conexão. Mas não precisa ser conexão romântica. Pode ser amizade profunda, pode ser família, pode ser até conexão com animais. Estudos mostram que acariciar um cachorro libera ocitocina em ambos, humano e animal, durante os 90 dias. Invista conscientemente em fontes de ocitocina que não dependem da pessoa que você ama. Passe mais tempo com amigos verdadeiros, reconecte com familiares. Se não tem relacionamentos profundos, comece a construí-los. Ofereça ajuda a outros. Receba a ajuda de outros. Toque físico não romântico. Abraços de amigos. Tem efeito neurológico real. Você está reequilibrando seu sistema, dando ao seu cérebro a ocitocina que ele desesperadamente precisa, de fontes que estão disponíveis. Isso não vai fazer você parar de amar a pessoa, mas vai fazer seu amor ser menos desesperado, menos consumidor, menos doloroso, mais equilibrado. Jung diria que você está distribuindo sua energia psíquica de forma mais saudável, não colocando toda a sua alma em uma única projeção da ânima, mas investindo em múltiplas conexões reais. Etapa 4. Ritualização do luto. Esta é a etapa mais difícil. É a etapa que a maioria das pessoas evita. É a etapa que faz toda a diferença. Amar em silêncio envolve uma perda. Você perdeu algo que nunca teve, mas a perda é real. Você perdeu a possibilidade. Você perdeu o futuro que imaginou. Você perdeu a versão de si mesmo que existiria nesse relacionamento. Essa perda precisa ser lamentada, não evitada, não suprimida, não racionalizada. Lamentada. Reserve um momento toda semana, o mesmo horário, o mesmo lugar se possível, para conscientemente lamentar essa perda. Pode ser 15 minutos, pode ser 1 hora. O que você precisar. Durante esse tempo, permita-se sentir tudo. A tristeza, o arrependimento, a raiva, a frustração, a saudade do que nunca foi. Se precisar chorar, chore. Se precisar gritar, grite. Se precisar escrever cartas que nunca vai enviar, escreva. Mas quando o tempo acabar, levante-se, limpe o rosto e volte para a vida. Jung ensinou que emoções que não são expressas não desaparecem. Elas vão para o inconsciente e de lá controlam nossa vida de formas que não percebemos. Ao ritualizar o luto, você dá expressão consciente à dor. Você a processa através do sistema, em vez de deixá-la acumular. Huberman validou isso em termos de processamento de trauma. Emoções que são experimentadas plenamente, em contexto seguro, são metabolizadas pelo cérebro. Elas perdem sua carga, elas se integram. Etapa 5. Recuperação da projeção da ânima através do sonho. Esta é a etapa mais junguiana de todas. É a que pode parecer mais estranha para quem não está familiarizado com o trabalho de Jung. Mas é também potencialmente a mais poderosa. Jung descobriu que os sonhos são a principal via pela qual o inconsciente se comunica com a consciência.
E quando você está fazendo o trabalho de integração da projeção da ânima ou do ânimos, seus sonhos frequentemente refletem isso. Antes de dormir, faça uma pergunta ao seu inconsciente. Pode ser: o que preciso entender sobre esse amor? Ou: o que essa pessoa representa para mim? Ou: o que preciso integrar? Não espere uma resposta literal. Sonhos falam em símbolos. Mantenha um caderno ao lado da cama. Quando acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, anote qualquer fragmento de sonho que lembrar. Não julgue. Não interprete ainda. Apenas registre. Ao longo de semanas, padrões vão emergir, imagens recorrentes, temas repetidos, e entre esses padrões, frequentemente, a pessoa que você ama aparece, mas ela aparece de formas simbólicas que revelam o que ela representa psicologicamente. Jung chamava isso de amplificação do símbolo. Você não interpreta o sonho literalmente. Você pergunta: o que mais na minha vida, ou na cultura humana, se parece com isso? Você amplia o símbolo até seu significado se revelar. Isso pode parecer místico demais para alguns. Mas Huberman validou que o sono, especialmente o sono REM, é crucial para processamento emocional e consolidação de aprendizado. Trabalhar com sonhos não é superstição. É fazer uso consciente de um processo neurológico que acontece de qualquer forma, ao longo dos 90 dias. Se você praticar essas 5 etapas com consistência, algo vai começar a mudar. Não necessariamente o amor em si. Você pode continuar amando essa pessoa por muito tempo. O amor silencioso deixa marcas profundas. Mas sua relação com o amor vai mudar. Ele vai se tornar menos consumidor, menos desesperado, mais integrado, mais consciente. E algo mais vai acontecer. As qualidades que você projetava na pessoa vão começar a se manifestar em você mesmo. A beleza que via nela, você vai começar a reconhecer em si a força que admirava. Você vai descobrir que sempre teve. Isso é o que Jung chamava de recuperação da projeção. É o momento em que você para de ver sua alma no outro e começa a vê-la em si mesmo. Deixa eu te contar sobre Ricardo. Ricardo era um paciente de um analista junguiano que veio em busca de ajuda para um amor não correspondido de 8 anos. 8 anos amando uma colega de trabalho em silêncio. Ela nunca soube. Ele nunca disse. Quando começou a análise, Ricardo estava convicto de que seu problema era não ter coragem de se declarar. Ele queria que o analista o ajudasse a finalmente falar. Mas o analista, seguindo a tradição junguiana, fez algo diferente. Pediu que Ricardo descrevesse a mulher em detalhe. O que exatamente o atraía nela. Ricardo falou por sessões inteiras sobre a inteligência dela, sobre como ela parecia entender coisas que outros não entendiam, sobre sua independência feroz, sobre a forma como ela se movia pelo mundo sem precisar de aprovação. O analista então perguntou: Ricardo, você se vê como inteligente, independente, alguém que entende coisas que outros não entendem? Ricardo hesitou. Não, disse. Eu sou bem comum. Na verdade, o analista sorriu. Você está projetando, disse. Tudo o que você ama nela existe em você. Você só não se permite ver. Os meses seguintes foram de trabalho duro. Ricardo resistiu inicialmente. Queria voltar a falar sobre ela, sobre o relacionamento que poderia ter, sobre a vida que imaginava. Mas aos poucos, através do protocolo que o analista prescreveu, algo começou a mudar. Ricardo começou a reconhecer sua própria inteligência.
Começou a expressar opiniões que antes guardava. Começou a tomar decisões independentes em vez de sempre buscar aprovação. E algo estranho aconteceu. Quanto mais ele desenvolvia essas qualidades em si mesmo, menos obcecado ficava com ela. Não porque a amava menos, mas porque não precisava mais dela para acessar essas partes de si mesmo. No final de 2 anos de análise, Ricardo ainda a amava, mas de uma forma diferente, menos desesperada, mais tranquila, mais integrada. Ele nunca se declarou, não precisou o que ele realmente buscava nela. Ele encontrou em si mesmo. Essa é a promessa do amor silencioso conscientemente trabalhado. Não é que a dor desaparece, não é que você para de amar, é que o amor se transforma de prisão em portal, de vício em desenvolvimento, de sofrimento em crescimento. Nem todos conseguem fazer isso. Alguns ficam presos no amor silencioso para sempre. Nunca recolhem a projeção, nunca fazem o trabalho. Mas para aqueles que conseguem, o amor silencioso se torna uma das experiências mais transformadoras da vida. Não apesar da dor, mas através dela. É isso que sua alma carrega, que poucos entendem. Não é apenas amor não correspondido. É um potencial de transformação que a maioria das pessoas nunca acessa. Agora, uma reflexão final. Vivemos em uma cultura que valoriza o amor consumado, relacionamentos, casamentos, parceiros. A mensagem constante é que você precisa de alguém, que sozinho você está incompleto, que amor de verdade é amor correspondido. Jung questionava isso. Ele via o amor, incluindo o amor não correspondido, como um caminho de desenvolvimento psicológico, uma forma de encontrar em si mesmo o que projeta nos outros. Huberman, através da neurociência, mostra que o amor transforma o cérebro, que experiências de apego intenso, mesmo não consumado, criam mudanças estruturais. O que isso significa é que seu amor silencioso não foi em vão, não foi desperdício, não foi fraqueza ou covardia. Foi uma experiência transformadora que moldou quem você é. Deixou marcas em seu cérebro e sua psique. Te ensinou coisas sobre si mesmo que você nunca teria aprendido de outra forma. A questão não é se você foi transformado. Você foi. A questão é se você vai usar essa transformação conscientemente, se vai fazer o trabalho de integração, se vai transformar a dor em sabedoria e o anseio em autoconhecimento. Esse é o convite. Esse é o caminho que poucos entendem, mas que sua alma está preparada para trilhar. Comenta aqui embaixo. Silêncio. Se você já amou alguém em silêncio e finalmente entende o que sua alma estava carregando, escreve silêncio. Eu quero saber quantos de vocês estão reconhecendo sua própria experiência neste vídeo. E se você conhece alguém que ama em silêncio, que carrega esse peso sem entender por quê, compartilha este vídeo. Pode ser a explicação que essa pessoa precisa para finalmente começar a transformar dor em crescimento. Seu amor silencioso não foi em vão. Sua alma carrega algo precioso. A questão é, você está pronto para descobrir o que é? Até o próximo vídeo.